Especial 70 anos da Segunda Guerra Mundial. Fotógrafos brilham na frente de batalha. O Pato Donald nas garras dos nazistas. E o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Neste primeiro capítulo, a mídia vai à guerra. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Há exatos 70 anos, em 1º de setembro de 1939, começava a Segunda Guerra Mundial, considerada pelos historiadores como o acontecimento mais importante dos últimos 500 anos. Não foi apenas um conflito bélico de gigantescas proporções, o primeiro de âmbito efetivamente global. O banho de sangue foi o maior de que se tem notícia, 72 milhões de mortos. O número de vítimas civis foi 2 vezes maior do que o de soldados. A primeira guerra total, guerra absoluta, sem retaguardas. Todos estavam na linha de frente. As batalhas foram travadas em terra, no mar, no ar, nas grandes cidades, nos vilarejos, desertos e na selva. Como todas as guerras, visava a expansão territorial, mas também foi acionada por ideologias, ou melhor, pela intoxicação de ideias simplificadas através do rancor. Pura paranoia. Caso do milenar ressentimento antissemita executado pelos nazistas em escala industrial. Foi uma guerra decisiva para o Brasil. Cruzamos o oceano para ajudar a derrubar Mussolini e Hitler, enquanto nosso país estava mergulhado na rigorosa ditadura do Estado Novo. Aqueles poucos que conseguiram escapar do Holocausto e aqui se refugiaram, trouxeram a ideia do país do futuro, que resultaria nos anos dourados da década seguinte. Cada geração viveu a sua guerra mundial, através do cinema, da literatura ou até pela TV. Porém, a banalidade do mal tornou-se uma realidade. Hoje, muitos já não conseguem empolgar-se com os feitos ou comover-se com a imensa catástrofe. Pior, muitos não se importam em recomeçar tudo de novo. A série de 4 episódios que o Observatório da Imprensa inicia hoje pretende fazer um registro dos registros. Rever o que foi noticiado. Em suma, lembrar. Lembrar para evitar repetições. Lembrar para aproximar. Lembrar a guerra para promover a paz. A Segunda Guerra Mundial foi o primeiro conflito verdadeiramente midiático. Se no passado eram os poetas, os músicos com seus hinos que empurravam os povos a seguir reis e caudilhos, desta vez as multidões foram mobilizadas para cometer barbaridades nunca imaginadas através de instrumentos mais poderosos, os meios de comunicação de massa. No começo da década de 40, os jornais ainda eram a principal fonte de informação em todo o mundo. E no período da Segunda Grande Guerra, eles foram mais importantes do que nunca. Aqui no Brasil, além da variedade de títulos, havia 2 tipos de diários. Os matutinos rodavam de madrugada com textos maiores, alguns assinados. Os vespertinos saíam em diversas edições ao longo do dia, muitas fotos, títulos trepidantes e textos curtos de última hora. A matéria-prima, porém, era igual, o noticiário da guerra. As agências telegráficas ofereciam notícias prontas, geralmente já em português. A vida nacional era menos palpitante e a guerra era naturalmente sensacionalista. Foi um período muito importante para a imprensa brasileira. Com os jornais censurados pela ditadura do Estado Novo, a guerra servia como pretexto para títulos antifascistas e pró-democráticos. Nessas estantes, na imponente Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, estão as coleções dos jornais com um pedaço da história do Brasil e com a história da Guerra Mundial vista pela imprensa brasileira.
Essa guerra chegou na nossa casa, aqui no Rio de Janeiro, de uma forma dramática, porque trazia as notícias do avanço alemão na Polônia, o avanço soviético no lado oriental da Polônia, mas o jornal que chegava na minha casa era o Jornal, talvez o jornal mais dinâmico da capital federal, e através desse jornal nós acompanhamos a guerra. Nós, crianças, não estávamos, nesse caso, não tão interessados nos aspectos bélicos das armas, nós estávamos sob o impacto de uma grande angústia, de uma grande tragédia. Como judeus, estávamos temerosos pelo que aconteceria com a família do meu pai e da minha mãe, que viviam na fronteira da Polônia com a Rússia. A Rússia também invadiu a Polônia. Estávamos certos de que eles seriam aniquilados por um dos dois lados, como foram. Minha avó, mais de 10 tios e mais de 20 primos e irmãos sumiram no Holocausto. Renato Lessa, como dimensionar a Segunda Guerra Mundial? Quer dizer, qual o tamanho que teve, do ponto de vista histórico, né? Comparado com os 3, 5 mil anos de história antes dela? Eu acho que a Segunda Guerra ela teve um impacto imenso, não só na história do século XX, no início do século XXI, mas acho que se a gente pegar a história da humanidade no seu conjunto, da idade moderna para cá, eu acho que era o evento mais impactante, mais desestruturador e estruturador ao mesmo tempo, né? Ela desorganiza uma forma de vida, enfim, no mundo europeu e as suas cercanias, e ao mesmo tempo estabelece uma série de desafios e problemas para o futuro, problemas que até hoje não estão completamente resolvidos e sanados. Quer dizer, no certo sentido, ela tem raízes profundas e, por outro lado, ela tem consequências que ainda não se esgotaram. O expansionismo alemão começou quando Hitler tomou o poder e proclamou a necessidade do chamado espaço vital. Apoiada no seu poderio militar, a Alemanha passou a exigir a incorporação de territórios habitados por alemães, como os Sudetos, perdidos após a Primeira Guerra. Seguiu-se a anexação da Áustria sem disparar um único tiro. A Aliança Franco-Britânica, agarrada à ideia da paz a todo custo, foi cedendo às exigências nazistas. Quando a Polônia recusou a devolução do estratégico porto de Danzig, no Báltico, Hitler ganhou o pretexto para invadi-la. Dias antes, firmaram um pacto de não agressão com a União Soviética de Stalin. Menos de 9 meses depois, a Blitzkrieg alemã já chegava ao coração da França. A Tchecoslováquia foi a primeira a tentar uma resistência à ocupação.